No episódio de hoje, falaremos com Silvana Rocha, artista visual itajaiense e grande amiga e parceira minha na vida e na arte também. Silvana, o que você tem a nos falar? Eu descobri que eu queria ser artista depois de querer ser astronauta. Aí a gente passa por aqueles estágios, né? Que é ser astronauta, porque, claro, eu tive uma infância em que o homem pisou na Lua. Então, tudo isso, era um universo que se abria, imagina uma criança, né? E depois de ser astronauta, eu quis ser bailarina, e aí depois de bailarina, artista. Até porque a minha mãe conta que antes de ler e de escrever, eu já desenhava muito bem. Então, sempre foi uma forma de comunicação muito mais presente na minha vida antes da leitura e da escrita. A minha infância, eu lembro bem que até 6 anos a gente tinha o circo do Zé Minhoca. O Zé Minhoca era um senhor que tinha aquele circo de bairro, né? Mas assim, toda semana tinha apresentação, toda semana a gente estava lá, né? Ou pagando ingresso, ou passando pela lona, né? Mas a gente gostava de assistir, tanto que o meu irmão sofreu um acidente porque ele queria andar na corda do varal, né? Ele queria ser equilibrista na corda do varal, deu com a cabeça no chão, mas está vivo, está tudo certo. E eu acho que ali foi o primeiro envolvimento estético, né, com a arte, né, que não foi a pintura, não foi as artes visuais, foi o circo. Ele ficava onde hoje eu acho que é a escola de campo do Salesiano ali, na entrada do Matadouro. Era pertinho da casa de vocês. A gente atravessava o trilho do trem, que passava ali, e ia para o circo. Eu acredito que o palhaço ele é verdadeiro. E nós precisamos desse palhaço que cada um traz consigo, cada um tem dentro de si, para que a gente tenha um pouco mais de verdade, né? Um pouco mais de certeza, um pouco mais de clareza de mundo, de gente, de coletivo, de pessoas. Acho que cada vez mais a gente se tornou artificial, a gente se tornou em padrões específicos, né? Precisa ser assim, você precisa ter um padrão de corpo assim, um padrão de comportamento assim. Se você fizer assim, não é legal. Se você fizer... Então, assim, eu acho que o palhaço, ele né? Ele não tem... O padrão é o padrão dele, de sempre, né? E aí tu vê o palhaço do circo do Zé Minhoca e chegar num Coringa do Batman, né? Então, uma trajetória de palhaço que só foi verdadeiro, né? Coringa, para mim, eu quando assisti, eu saí do cinema literalmente com a sensação de que eu tinha levado um soco no estômago, porque eu não pude entender nem o bem nem o mal, e não era para entender também. E eu acho que o palhaço é isso. Ele não é nem o bem nem o mal, nem verdade nem mentira. Ele é a essência, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Né? O século XX veio com uma variação de palhaço, que é aquele palhaço que saiu do calendário, com aquela lagrimazinha, né? Que aquilo causava medo em muitas crianças, porque... Eu tenho vários relatos assim eu morro de medo de palhaço. E então acho que o palhaço do século XX veio pela TV. Né? Eu acho que nesse momento é essa a possibilidade que a gente teve de conhecer a palhaçaria através dessa outra forma, né? Dessa outra expressão. Mas eu sinto uma falta daquele palhaço, né? O pacacuento. É gostoso tu andar no calçadão e encontrar um palhaço,
né? A vida fica mais leve. Passou pelo palácio, fez uma bobiça, fez uma mágica, né? Apareceu uma moeda atrás da tua orelha. Meu, tu sabe que aquilo ali é um truque, mas faz um bem danado, né? E aí a fantasia, né, que a gente precisa tanto para a vida, a alegria que a gente precisa tanto para a vida, a imaginação que a gente precisa tanto para a vida, né? O Zé Minhoca tinha certeza disso, né? E hoje muito mais, porque talvez o que eu vejo hoje do palhaço Zé Minhoca não era nada daquilo. Era tudo que a minha cabeça imaginou. Não era nada daquilo, nem o circo, nem nada. Mas é o que a minha cabeça trouxe. O Zé Minhoca era da comunidade. Eu não tenho certeza se ele era comerciante, mas ele era próximo da comunidade, né? Não era um circo profissional, mas ele era uma pessoa da comunidade e que final de semana fazia essa festinha para as crianças, cobrando 20 centavos, 10 centavos de ingresso, né? Então aquela moedinha significativa, porque 10 centavos era a entrada e 10 centavos era o picolé mini saia. Então o pai dava 20 centavos e a gente disse, pá, hoje nós vamos no Zé Minhoca e chupar um picolé mini saia, né? Com aquela boca azul ou qualquer outra cor que fosse o picolé mini saia. Então, ele era da comunidade, não era essa história de circo viajante, né? Mas ele fazia aquela coisa bobiçada lá pra gente se divertir mesmo, porque era o que a gente tinha ali. Era o que tinha para aquele pessoal. Itajaí era um lugar que a gente sabia de todos os lugares, né? A Rua Brusque era uma rua de terra, não era calçada, nada. E a concorrência do Circo do Zé Minhoca era a Casa Verde da Rua Brusque, que hoje é a Escola Adventista. E ali morava uma senhora sozinha, eu creio que ela e o filho, e toda vez que a gente vinha do colégio, que a gente tinha que passar pela frente da Casa Verde, era o pânico. Então, atravessar a rua era complicado, porque não era assim, atravessa a rua. Tinha que tens que andar na calçada, porque atravessar a rua é perigoso. Então, tinha 2 perigos, a rua e o Casarão Verde. Então, só tinha a passarela do terror, né? Que era... Aí a gente respirava fundo e corria, né? Atravessava aquilo ali correndo. E aí chegava um dia, meu irmão tem o quê? 3 anos de diferença. E nós 2 vinhamos sozinhos do colégio. E eram 2 cotocos, né? 2 pedaços de gente. E um dia a gente veio e estava tranquilo, a gente estava até bem. Daqui a pouco a senhora, a moradora, saiu de dentro da casa. Pai, eu já vi a bruxa todinha, né? Já com neblina e aquela coisa já soltando fogo e... Céu, lá vem a velha! E a velha ainda assim, ó. Vocês estudam pro pai de vocês ficar pagando para vocês. Ó, vê. Eu não esqueço da frase, tá? Quando ela falou isso, cara, meu irmão só me pegou assim, ó, me juntou no braço. E eu não sei como eu vim, cara, de rolo. Eu vim arrastada, eu vim de qualquer jeito, porque assim, ó, a bruxa, gente, a bruxa, né? E isso era Itajaí, né? A gente, era ali, tinha uma casa mal assombrada, lá tinha uma coisa. Itajaí era um cenário, né? Quando a casa foi demolida, a alma chorou, né? A alma chorou porque a minha alma chorou 2 vezes. Né, pela Casa da Bruxa e por ser o segundo monumento arquitetônico de barroco alemão que nós tínhamos no sul do Brasil. Quando eu fiz a cenografia e figurino do Voo dos Pássaros Selvagens,
com a direção do Lorival, na época, quando eu me percebi, isso não foi uma coisa só minha, mas foi uma coisa minha e do Lorival, de a gente incorporar no personagem em alguns determinados momentos das cenas em que, na verdade, acontece uma separação, porque ali é uma relação, uma tríplice, né? Então, existe um momento de separação, de volta, e essa situação em que a gente precisa decidir alguma coisa, em que a gente precisa ter um impulso para fazer alguma coisa, que a gente precisa resolver, aparece o palhaço, que vem na máscara, né, uma máscara vienense, uma roupa meia de palhaço, e que a gente achou que era esse momento do palhaço, né? A máscara, né? A máscara para assumir o que a gente não assume sem a máscara. O velho do saco, até hoje com o João, funciona. Se tu não fizer, eu chamo o velho do saco agora. Funciona. Tá tudo pronto já, a tarefa tá pronta, a mesa tá arrumada, é só chamar o velho do saco. E eu fiquei tão feliz outro dia que a gente foi para Guabiruba e foi visitar a vila do Pensníquel. E, por uma felicidade, tem o quarto do velho do saco lá na vila do Pensníquel. Aí eu peguei e disse assim, gente, nunca pude imaginar, olha que fantástico os caras montarem o quarto do velho do saco. E tem um armário no quarto do velho do saco. Tem esse armário. Claro que o João foi abrir o armário, óbvio, que a gente tinha que saber o que tinha. Bem feito. Os cabides, tudo penduradinho, tudo com saco. Aqueles sacos de linhagem, de café. Tudo, vários sacos pendurados, tudo no cabide. Eu disse, estás vendo? Estás vendo como tem o velho do saco? Mas o velho não aparece, ele é só o quarto, entende? Então, esses folclores, né? Essas histórias que são... é o palhaço presente. É o palhaço da vida, é o palhaço da rotina e é o palhaço do cotidiano, né? A gente hoje sabe que Itajaí virou uma cidade que tem um outro timer, né? E é engraçado que a gente às vezes encontra os amigos antigos e diz assim, ó, nossa, não conheço mais ninguém, né? Não sei mais o nome do fulano. Às vezes as pessoas não sei mais quem é quem. Quem mora naquela casa? Não é mais a tua mãe, não é mais o teu pai, né? A gente ainda busca uma referência, assim, né? Aí às vezes as pessoas ainda dizem assim, é tu que mora lá na casa do teu pai e da tua mãe, né? Ainda tem essa referência de que naquela época, né? E eu vejo que hoje Itajaí tem outro movimento, assim, né? Tem um movimento econômico muito forte, né? O mercado, estrutura, importação, exportação, mas perdeu-se culturalmente. De alguma forma, eu acho que a gente ainda se perdeu um pouco. Poderia ter sido preservado algumas coisas que a gente precisa ter como referência, né? Tanto material e imaterial, né? Eu acho que a gente tem a cultura, eu acho que ela ficou meio que inibida. A gente tem movimentos intensos. Não estou falando da movimentação das ações, mas do patrimônio. Da alma da cidade. Da alma da cidade. Né? Graças a Deus, a nossa cidade é rica em artista, é rica em todas as expressões. Mas eu acho que a gente perdeu um fundamento, sabe? Uma estrutura. Alguma coisa, porque é bonito, é isso que eu digo, né? O Casarão Verde da Rua Brusque,
que é uma das poucas arquiteturas barrocas alemãs que a gente tinha esse, e o outro na entrada de Blumenau, que fica lá na subidinha do morro, não sei se já repararam, que é bem parecido com esse casarão, que são esses recortes de madeira rendado e tal. E aí, tá. Mas aquilo era uma velharia, estava dando problema, né? Mas quem foi essa pessoa que construiu esse casarão? Em que tempo que ela esteve aqui? Porque é diferente tu dizer que final do século XIX já tinha gente aqui em Itajaí. É uma afirmação. Mas final do século XIX, uma pessoa construiu uma casa. Esta casa foi construída aqui em Itajaí. Senhora, cara. Né? Imponente. Né? É diferente de tu entender a história nesses dois momentos. Né? É a mesma coisa. O prédio do Correio. A gente tinha, eu sempre, quando trabalhei com os meus alunos, eu sempre costumava dizer, nós temos um prédio original em estilo Art Deco dentro da nossa cidade. O prédio do Correio. Nossa, professora, mas é do século, da década de 20? Sim. Mas isso faz muito tempo? Sim. Mas a nossa cidade tem muito tempo, né? Entender concretamente e não só lendo no livro de história, né? E por que o prédio do Correio era importante? O Banco Bradesco, que hoje é o Bradesco, era o Banco Inco, é também um modelo de Art Deco, porém já totalmente descaracterizado. Nesse sentido é que eu digo assim que às vezes a gente precisa esse olhar mais cuidadoso com as coisas, né? Com o nosso patrimônio, com as nossas pessoas, com a nossa cultura, e que a gente possa falar para os nossos filhos mostrando, e não só colocando em fotografia, em livro de história, né? Aí é que eu acho assim, mas eu fui para a Espanha e conheci o monumento, né? Tá, mas a gente tem aqui também, né? Não precisa ir até a Europa para conhecer a história. Também se fez história aqui, né? Então, nesse sentido que eu acho que Itajaí perdeu um pouco dessa alma. Vice que tem circo lá no seu olho? Vamos! Depois que o João nasceu mesmo, nossa! Né? A gente sempre a gente buscou, era a nossa diversão. Na verdade, a gente curtia muito mais ir para circo do que ir para barzinho e coisas do tipo. Sempre foi como é que eu vou dizer? Um programa legal da família, sabe? Eu não vou pedir para tu relacionar esses circos, os palhaços, mas algum deles te marcou? Ou algum dos palhaços desses circos te marcou? Talvez não o palhaço, mas a apresentação. Lembra daquele circo Vostok? Circo de Vostok que tinha? Sim. Eles se apresentaram aqui na Marejada, eu lembro. E eu acho que ali é que eu tirei aquela coisa do palhaço, o palhaço Zé Minhoca. Porque ali o palhaço foi uma coisa que me, assim, era um palhaço que voava, sabe? Era um palhaço que andava no meio da gente, e vira e mexe era um palhaço que aparecia um outro palhaço, e era uma coisa meio o Circo de Soleil, né? Que eles tinham aquela coisa dos cabos, então de vez em quando eles voavam por cima de ti, disse assim, e era um palhaço. Como assim palhaço voando, né? E eu acho que foi ali no Circo Vostok que eu acho que esse conceito de palhaço ampliou. Ai, eu adorei saber sobre a Silvana, e especialmente sobre o palhaço Zé Minhoca, esse comerciante que nos fins de semana reunia a comunidade no seu picadeiro. Ai, que ótimo! Viu, gente?
uma pista leva a outra, um vestígio leva a outro. Aí eu, o Sherlock Holmes, estou atrás de mais pistas. Vamos embora, vamos atrás de outra pessoa. Então, assiste o próximo episódio, compartilha esse com outras pessoas. E já que você está aqui no meu canal mesmo, você pode curtir e se inscrever e ativar o sininho, ó. Muito bom, tá certo? Até mais.